graus de oração e os principais fenômenos que os acompanham, pelo padre Juan G. Arinteiro, com a tradução de José Eduardo Câmara de Barros Carneiro, editora Eclésia, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que é lido, já sabem, adquiram o livro, que mais uma vez eu reforço, é um belo livro com notas de rodapés extensas muitas vezes, que não estão sendo lidas. E também, caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo, sendo que isso é possível via Pix Apoia Seu Vaquinha, os links estão no descritivo. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon ou tornando-se membro aqui do canal. Basta clicar no Seja Membro, que há várias opções de valores, várias possibilidades. E, havendo alguma dúvida, basta escrever aqui no comentário que eu auxiliarei a entender como é esse processo. A assinatura pode ser cancelada a qualquer momento, também pode ser alterada, passando para valores maiores ou menores. Então, não há nenhuma dificuldade em relação a isso. Também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz diferença em termos de engajamento. E o engajamento é importante para que esse conteúdo seja disseminado para mais pessoas, ofertado para mais pessoas, caso você concorde com isso. Peço, por fim, para que, por favor, orem por mim e roguem por mim a Deus. Peçam a Deus por mim e pela minha santidade, pela minha possibilidade de melhora nessa vida, para que eu saia daqui uma pessoa melhor do que quando eu entrei. E para que, se Deus assim quiser, um dia possamos voltar a vê-lo face a face. Orem por todos nós, por favor. Muito obrigada pela presença e eu desejo também que Deus vos guie e vos guarde agora e sempre. Seguimos para o artigo final deste livro, é o 10º artigo, depois ainda teremos a conclusão e finalizaremos essa leitura finalmente. O artigo de hoje é Exemplos desses graus e progressos da vida espiritual. Santa Teresa, a Venerável Ana Maria de São José. Para esclarecer e precisar com dados concretos as breves notícias que acabamos de dar acerca dos graus e progressos da vida mística, cremos ser muito oportuno citar, como expressivos exemplos, em primeiro lugar, o compêndio que oferece Santa Teresa em sua interessantíssima epístola Relación Segunda, destinada ao Padre Rodrigo, e logo em seguida outro relato pouco conhecido, porém muito digno de o ser, o qual é feito por uma humilde religiosa franciscana do século XVII, a Venerável Ana Maria de São José. Para complemento e também para que melhor se veja como o braço de Deus não está encurtado e pode muito bem fazer em nossos dias o que fez nos anteriores e ainda muito mais, se assim conviesse, bem que poderíamos indicar outros exemplos recentes ou atuais, mas esses valem mais deixá-los até que, terminado o seu desenvolvimento, ofereçam a devida maturidade e segurança. Primeiro, relação feita por Santa Teresa. Recolhimento. Santa Teresa, aliás, pode ser ouvida aqui no canal. Abre aspas. A primeira oração que percebi, a meu ver, como sobrenatural, chamo de sobrenatural aquilo que com indústria nem diligência não se pode adquirir, ainda que muito se procure, ainda que se disponha para este fim e lhe conceda muita importância, é o recolhimento interior, que se sente na alma, que parece ela ter lá outros sentidos, como aqui os exteriores, que ela em si parece querer se apartar do bulício destes exteriores. E assim, algumas vezes, os leva atrás de si, que lhe dá gana de fechar os olhos, e não ver, nem ouvir, nem entender, senão aquilo em que a alma se ocupa, que é poder tratar com Deus sozinha. Aqui não se perde nenhum sentido nem potência, porque tudo está inteiro, mas o está para empregar-se em Deus. Quietude. Deste recolhimento vem algumas vezes uma quietude e paz interior muito regalada,
que a alma não parece lhe faltar nada. Nesse estado, mesmo o falar lhe cansa, digo, o rezar e o meditar. Não quereria senão amar. Isso dura um momento, ou ainda algum tempo. Efeitos. Desta oração costuma proceder um sono, que chamam das potências, que nem estão absortas, nem estão suspensas para que se possa chamar arroubo, e nem é completamente união. União simples. Alguma vez, e muitas vezes, entende a alma que só a vontade está unida a Deus. A vontade está empregada toda em Deus, e vê a alma a incapacidade de estar e agir em outra coisa. E as outras duas potências estão livres para negócios e obras do serviço de Deus. Enfim, andam juntas Marta e Maria. União plena. Quando é união de todas as potências, é muito diferente, porque nenhuma coisa pode operar, porque o entendimento está como que espantado. Neste estágio, a vontade ama mais que entende, mas nem entende se ama, nem o que faz, de maneira que o possa dizer. A memória, a meu ver, não há nenhuma, nem pensamento, nem mesmo são os sentidos despertos, senão como quem os perdeu, para empregar mais a alma naquilo que goza. Passa logo. Efeitos. A riqueza que preenche a alma de humildade e de outras virtudes e desejos, se entende o grande bem que veio daquela graça, mas não se pode dizer o que é. Fecha aspas. Arroubos e suspensão, ao meu parecer, tudo é um, apesar que eu costumo dizer suspensão para não dizer arroubo que espanta. Mas verdadeiramente também se pode chamar suspensão esta feliz união. A diferença que há entre o arroubo e a suspensão é esta. O arroubo dura mais, e sente-se mais neste, o exterior, porque se vai encurtando a respiração, de maneira que não se pode falar, nem os olhos abrir. E ainda que isto aconteça na união, ocorre aqui com força maior, porque o calor natural se vai não sei eu onde. Quando é grande o arroubo, que em todas estas maneiras de oração há mais ou menos, quando é grande, como digo, ficam as mãos geladas e algumas vezes estendidas como varas, e o corpo se lhe toma em pé, assim fica, ou de joelhos. É tanto o que se emprega no gozo que o Senhor representa para a alma, que ela parece se olvidar de animar no corpo e lhe deixa desamparado. Ficam os nervos, se resistem com o sentimento. Abre aspas. Parece que quer aqui o Senhor que a alma entenda mais do que goza, do que na união, e assim se descobrem algumas coisas de Sua Majestade no rapto muito ordinariamente. E os efeitos com que fica a alma são grandes, e o olvidar-se a si, por querer que seja conhecido e louvado tão grande Deus e Senhor. A mim parece que, se tratando de Deus, não pode a alma ficar sem um grande conhecimento de que ela não pode ali nada, e de sua miséria e ingratidão, de não ter servido a quem de só por sua bondade lhe faz tão grandes mercês. E assim venha a ter todas as coisas do mundo aos poucos. Rapto ou arrebatamento. A diferença que há de arroubo e arrebatamento é que no arroubo a alma vai, pouco a pouco, morrendo para estas coisas exteriores, perdendo os sentidos e vivendo para Deus. O arrebatamento vem com só uma notícia que Sua Majestade dá no muito íntimo da alma, com uma velocidade que parece que lhe arrebata ao seu superior, e aparentemente se vai do corpo. Assim é necessário ânimo aos princípios para entregar-se nos braços do Senhor, para que a leve aonde quiser. Porque até que Sua Majestade lhe ponha em paz aonde quer levá-la, a pobre alma não sabe que há de ser aquilo. Efeitos. Ficam as virtudes, a meu parecer, dessa maneira mais fortes, porque desejam-se mais e dá-se mais a entender o poder deste grande Deus, para temer-lhe e amar-lhe. Pois assim, sem estar mais em nossa mão, arrebata a alma como o Senhor dela, e fica grande arrependimento de ter-lhe ofendido, e espanto de como ousou ofender a tão grande majestade, a grandíssima ânsia para que não haja quem lhe ofenda, senão que todos o louvem. O voo do espírito é um não sei como chamar que sobe do mais íntimo da alma,
e vai aonde o Senhor quer, que não se pode declarar mais e parece um voo. Sei que se entende muito claramente e não pode ser impedido. Parece que aquela avezinha do espírito escapou desta miséria da carne e do cárcere deste corpo. E desocupada dele, pôde dedicar-se mais ao que lhe dá o Senhor. É coisa tão delicada e tão preciosa, aquela que a alma entende, que parece não haver ilusão, nem mesmo em nenhuma coisa destas, quando passam. Depois eram os temores, por ser tão ruim quem a recebe. Ainda que no interior da alma houvesse certeza e segurança. Ímpetus é como no meio a um desejo, que dá à alma algumas vezes sem ser precedido de oração, e que ainda prolonga uma memória que vem prontamente de que se está ausente de Deus, ou alguma palavra que se ouve que conduza a isso, ao estado de ímpetus. É tão poderosa esta memória e de tanta força algumas vezes que em um instante parece que desatina, como quando se dá inesperadamente uma notícia muito penosa. Assim é aqui, salvo que a pena seja por sua causa, que sucede na alma um conhecer, que a encarrega de um morrer. Assim parece que tudo o que a alma entende, então, é para aumentar sua pena. E que não quer o Senhor que todo o seu ser aproveite de outra coisa, nem se recordar que é sua vontade que viva, se não parece-lhe que está em uma tão grande solidão e desamparo completo que não se pode descrever. Porque todo o mundo e suas coisas lhe dão pena, e nenhuma coisa criada lhe faz companhia, nem quer a alma senão o Criador. Se é impossível vê-lo, então morre. E como ela não há de se matar, morre por morrer, de tal maneira que verdadeiramente é perigo de morte, e vê-se suspensa entre o céu e a terra, que não sabe o que fazer de si. E de pouco em pouco lhe dá Deus uma notícia de si, para que veja o que perde, de uma maneira tão estranha que não se pode dizer, porque nenhuma há na terra, pelo menos de quantas eu passei, que a iguale, e que deixa desconjuntado o corpo, e com grandíssimas dores. Disso nenhuma coisa sente até que passe aquele ímpeto. Exausto tem que fazer sentir o interior, mas nem creio que sentiria graves enfermidades. E está com todos os seus sentidos. E pode falar e mesmo olhar. Andar não, porque a derruba o grande golpe do amor. Deste processo, ainda que se morra por tê-lo, se não é quando Deus o dá, não o aproveita. Deixa grandíssimos afetos e ganhos na alma. O ordinário ímpeto é que vem este desejo de servir a Deus com uma grande ternura e lágrimas por sair deste desterro. Mas como há liberdade para considerar a alma que é vontade do Senhor que viva, com isso se consola. Ele oferece o viver suplicando-lhe que não seja senão para sua glória. Com isso passa. Outra maneira bem ordinária de oração é uma maneira diferida, que parece para a alma verdadeiramente como uma seta se metesse no coração, ou por ela mesma, essa seta fosse fincada. Assim causa uma dor grande, que a faz queixar de tão saborosa, que nunca quereria que lhe faltasse. Essa dor não é nos sentidos, nem tampouco é chaga material, senão no interior da alma, sem que pareça dor corporal. É impossível entendê-la, senão quem a experimentou. Digo do alcance desta pena, porque as penas do espírito são diferentíssimas das penas corporais. Pelas penas espirituais eu consigo entender como padecem mais as almas no inferno e no purgatório do que na vida terrena se pode entender pelas penas corporais. Outras vezes parece que essa ferida de amor sai do íntimo da alma, os efeitos grandes. E quando o Senhor não lhe dá, não há remédio, ainda que mais se procure. Nem tampouco deixa-o de ter quando ele é servido em dá-lo. São como os desejos de Deus tão vivos e tão sutis que não se pode dizer. E como a alma se vê atada para não usufruir como queria de Deus, lhe dá um aborrecimento grande com o corpo, e parece-lhe como uma grande parede que lhe estorva para que não goze sua alma do que entende então a seu ver, que goza em si sem o embaraço do corpo. Então vê o grande mal que nos veio pelo pecado de Adão, em tirar essa liberdade. Advertências. Esta oração antes dos arroubos e dos ímpetos grandes que disse que tive, esqueço-me de dizer que quase sempre não se apartam aqueles ímpetos grandes, se não é com um arroubo e regalo grande do Senhor,
no qual consola a alma e a anima para viver por ele. Tudo isso que está dito não pode ser fantasia. Os efeitos e como é proveitoso para a alma não se pode deixar de entender. Outra oração me lembro que vem primeiro daquela que primeiramente expliquei é a presença de Deus, que não é uma visão de nenhuma maneira, senão que parece que cada vez, e quando ao menos quando há securas, uma pessoa quer se encomendar à sua majestade, ainda que seja rezar vocalmente, a acha. E quando uma pessoa quer se encomendar à sua majestade, ainda que seja rezar vocalmente, a acha. Segundo exemplo, a venerável Ana Maria de São José. Depois deste magistral relato feito pela grande doutora mística, cremos que merece figurar a resumida e simples declaração que pouco antes de morrer fez de todo o processo de sua admirável vida e dos progressivos graus de oração que foi tendo a venerável Ana Maria de São José, que foi abadesa das franciscanas descalças de Salamanca. Oração de recolhimento, abre aspas. Desde uma total entrega que de si mesma fez a Deus no princípio de seu noviciado, me ficou feliz, diz ela, um modo de oração, que foi pôr-me à porta da misericórdia e pedir um abraço de paz. Este modo foi sobrenatural, em que o próprio Deus me pôs. Meu exercício era falar com Deus e logo recolher-me com Ele dentro de mim. E neste recolhimento achava eu tanta satisfação que não tinha mais que ir fechando os olhos, se achava feito tudo. Discursos jamais soube que coisas eram, e parecia-me que não sabia eu nada de oração nem a tinha. Perguntando para a mestra, disse, Madre, não me parece que eu tenho oração. O que eu faço, falo com Deus, e logo estou-me com Ele dentro de mim, ouvindo, ainda que não me diz nada. E ela disse, ai, Aninha, tu és aqui a adiantada, assim hás de fazê-lo, que isso é o melhor. Com aquilo fiquei consolada e animei minha pequenez. Autobiografia 15. Voltando, pois, às portas da misericórdia, eu não fazia discurso dessas portas, nem imaginava como era, senão simplesmente como se fosse uma pobre que está à porta de um grande senhor que tem muito a dar e gosta de que lhe peçamos e esperemos, que nos há de dar ainda mais do que lhe pedimos. Quietude. E era tanta a assistência que nem um instante me podia apartar. Ali cantava no coro, ali andava durante o dia, ali comia, dormia e despertava. E achava neste modo tantas coisas de doutrina e ensinamento divino que não tinha necessidade de livros nem de ninguém. O fervor e os desejos não davam lugar à preguiça. Este modo de oração das portas da misericórdia me durou alguns meses, e estava eu tão cerrada com ele que dizia, Senhor, aqui viverei e aqui morrerei, aqui será meu descanso, esperando sempre aquele abraço de paz. União, Autobiografia 16. Estando eu uma noite em oração, véspera de comunhão, muito recolhidos meus sentidos e potências, senti junto a mim a presença de Deus e disse-me, dá-me um abraço, pois hás de me receber amanhã. E agora não me queres dar um abraço? E dizendo isso, senti-me abraçada com Deus e senti-me cheia da majestade, uma grandeza, uma união com Deus e de tão grandes bens que me parecia que não havia mais o que desejar na terra. Essa união me durou abertamente muitos dias e trazia uma suspensão muito grande de potências e um amor de gratidão muito aberto aos sentidos. Este ver-me abraçada com Deus e este sentir sua presença não era vista corporal, senão interiormente. E o sentido e a notícia do que era também, senão que redundava desta cheia aos sentidos. Com isso, me esqueci da porta, e algumas vezes que queria voltar-me a ela, logo me sumia da memória, que este modo de ouvido é muito ordinário quando as almas vão por onde Deus as leva, que Ele mesmo as põe e as tira quando é servido. Fecha aspas. Renovação da alma e troca de corações. Poucos dias depois acrescenta, estando em oração, sentiu dentro de si um ruído muito grande, como se ali derrubassem uma casa, mas advertindo que aquela era a obra de Deus. Abre aspas.
Depois que derrubaram aquela casa, não deixando pedra nem prego, senão que todo o velho desapareceu, senti, diz ela, que edificava casa para si nova e mandava tudo para fora, o que havia sido casa de lagartos e de vaidades. Logo senti a Deus dentro de mim. Como ele havia feito casa para si, ele mesmo se fez dono de tudo. Disse-me: desde aqui em diante já não tens alma, nem coração, nem sentidos, nem tens nada, que toda és minha. Minha é a alma. E arrancou-me o coração, e deu-me o seu. E para que daqui em diante não uses dos dons que te dei tão mal como até aqui, eu cuidarei de ti e tu irás por onde eu te levar. Que se quiseres que se dê a mim a glória de tua santificação e ensinamento, hás de me seguir e dar-me toda a minha casa, sem que ninguém entre nela. Desde aquele ponto até esse, jamais deixei de sentir a Deus dentro de mim, nem por securas nem apertos de coração. E desde aquele ponto até hoje, jamais pude dizer minha alma, nem meu coração, nem meus sentidos. Sempre que falo com Deus e digo esta vossa alma, este vosso coração, e assim o resto. O mestre interior. Desde esta mercê, trazia sempre comigo um mestre e um ensinamento tão ordinário como respirar, e não só interiormente, senão que andava como um noviço com seu mestre, que por momentos me está ensinando a perfeição nos pensamentos, nas palavras, nas obras, e se alguma coisa fazia exterior que não levasse todos os requisitos da perfeição, me fazia voltar a fazer. E quantas vezes me sucedeu isso? Juntamente me tirou os livros. Tudo era atender ao interior. E tinha eu tanto, e achava eu dentro de mim tantas novidades por momentos e tanta doutrina, os desejos de padecer tão à mão, que a nada atendia, nem de nada me recordava. Tudo eram desejos de parecer-me a meu mestre. Nele crucificado eu achava tudo. Este era meu livro. Ali achava tudo quanto podia desejar, e chamava eu os capítulos do livro as virtudes que resplandeciam em Cristo na cruz. Cresciam os desejos e fervores de não parar até chegar ao monte da perfeição, e este monte que era a transformação com Cristo crucificado. Da alegria da comunicação com Deus, dizia eu comigo, se outro prêmio não houvesse mais que este gozo, alegria e júbilo que se tem consigo mesma, o riso, a recreação que nas ocasiões de mortificação e retiro das criaturas se tem, se pagava sumamente, e parece a quem não o saboreia, seminário de tristezas. Configuração com Cristo, glória, poder e riqueza da esposa, o fogo do amor. Cresceu-me muito o desejo de parecer-me a Ele em tudo, nos trabalhos, desprezos, na santidade, na vida e na morte, desejando viver e morrer em sumo desprezo. Isto me enchia muito, e muitíssimas vezes me dizia, filha, te faço herdeira de tudo o que eu padeci, como se o tivesses padecido. Te faço herdeira das minhas chagas, de todas as minhas virtudes e de minha vida e morte. E ainda que eu o estimava, dizia-lhe, Senhor, quero padecer em meu corpo e sentir nele, por vosso amor, o que vós padecestes pelo meu. Por fim se encheram os desejos de ver-me transformada por amor e por graça em meu Mestre Cristo. E estando em grande oração e arrobo, me vi toda feita em uma mesma coisa com ele. E vi em mim por graça o que ele tinha por natureza. Nesta tão grande mercê, dizia eu com o sentido verdadeiro, vivo eu, já não vivo eu, porque já não vivo, senão em mim Cristo. E ele sou eu, que já não sou eu. Via em mim mais claro que o dia a semelhança de Cristo, e parecia-me como quando derrama o mar da mãe, que saem todas as riquezas. Saíram para fora a perfeição das virtudes, de todas juntas e cada uma por si, a perfeição das 8 bem-aventuranças, e finalmente feita um espírito com o de Cristo, e os mistérios que estavam escondidos no espírito da Igreja. Tinha as chaves do inferno como a senhora dele, e de todas as coisas da terra. Via-me rainha no céu pela perfeição da pobreza do espírito, que florescia muito a perfeição desta virtude. Tinha no coração a Cristo crucificado, e ao redor todas as virtudes.
A paciência, que era a minha querida, estava como descanso da cabeça de Cristo, como se com ela toda virtude fosse coroada e glorificada. Por fim veio a chama de amor segundo aquele estado de transformação, e como crescia tanto, deram-me umas febrezinhas do próprio amor. Estava com 1000 milhares de motivos de amor, que com o menor se podia arrancar a alma. Morte mística, juízo terrível e ressurreição gloriosa. Deu-me nestas febres um arroubo, ou por melhor dizer, uma morte espiritual, de maneira que posso dizer que morri, e às monjas lhe pareceu que morria. Neste arroubo ou morte fui levada a juízo, e diante daquele juiz e de muitos amigos seus que consigo tinha por testemunhas, foi ali descoberta toda a minha vida. Cada pecado, cada imperfeição com todas as suas circunstâncias, todos os benefícios e mercês que havia recebido até aquele ponto. O juiz me mandou que eu mesma me julgasse e desse a sentença. E eu me fiz juíza de mim, como se esta alma não fosse minha, não fora minha. E sentenciei que era digna de ser maldita de Deus e indigna de sua presença. Que mais importava que o atributo da justiça se executasse, que não a salvação daquela alma. Essa foi uma obra grandiosíssima, que só quem passar por ela saberá o apreço que não tem ponderação. Ali me perdoaram. Ali me parece que me confirmaram em graça. E ali diria eu, como que me tiraram alguns acidentes do pecado original. Ao menos muito tempo me durou esta verdade, e me parecia certo, como que assim me puseram na justiça original e fiquei assentada nela e no conhecimento próprio. Lá, no centro do nada, em vazio, aniquilação de sentir de mim justamente o que sou, e dar a Deus o que é próprio. E me parece que, soberba nem vanglória, desde então, não só confessei, mas nem primeiro movimento, e mesmo quase parece que fiquei incapaz de tê-lo. Ascensão mística e vida escondida em Deus. Deixei todas as coisas com abstração de tudo, como se não houvesse no céu nem na terra nada para mim, senão só Deus. E nesta solidão não tinha eu secura, antes gozava de uma tranquilidade, paz e serenidade da alma que não tem comparação. Era elevada sobre todo o criado e me achava fora do corpo, longíssimo de mim e metida em Deus. E nestes voos do espírito me ensinaram que me convinha, para ser espiritual, desmamar-me do amor de tudo, o que não fosse puramente Deus, para subir ao conhecimento do Pai e ir já como sem arrimo, se não buscá-lo em espírito e em verdade. E me infundiram ali o apreço, o agradecimento e o amor de meu mestre, e a tê-lo por redentor, exemplo, amigo, irmão e senhor. Mas justamente não por principal objeto a sua humanidade, como eu lhe tinha. Só me deixaram um desejo. Quando me prometeram que o veria, se dava aquele amor que tinha no coração, que foi o desejo de ver a Deus na majestade de sua glória. Este não só era desejo, senão efeito da mercê, e para com ele caminhar esperando, vê-lo nessa majestade sem imagem, sem figura, e ser transformada nele, que assim como desde o princípio toda a minha ânsia era transformada em Cristo. Agora foi como começar outra vida mais espiritual, e assim foi que me parecia a mim que não havia mais aonde subir, segundo a perfeição que neste estado de transformação em Cristo achei, e que não tem comparação. Aqui é outra vida espiritual, com renúncias, purificações, circuncisões, abnegações das potências e sentidos, voando em fé. Detestado de todos os sentimentos, as potências limpas, caminhando em pura fé com o desejo de ver a Deus que me deram e de transformar-me nele. E assim como dizia, parecer-me a ele nas virtudes, na santidade, nos trabalhos e desprezos. Aqui, neste modo, dizia ser transformada nele, parecer-me a Deus na bondade e na participação dos atributos, parecer-me na pureza, ser cheia daquela luz eterna, e, finalmente, tudo o que é a modo de Deus e nos faz um espírito com ele. A transformação em Deus, o nada e o tudo, o olhar divino sobre o humilde, elevando-lhe, a humildade celestial, os atributos divinos, os segredos da providência, a visão e a paz. Deus tudo em todos.
Chegou o tempo da promessa feita, e estando uma vez em altíssima contemplação, desejando vê-lo na majestade de sua glória e ser nele transformada, herdeira de seu espírito bondade, pureza e luz, veio plenamente este estado. Fundida nos abismos de minha pequenez, longíssimo abaixo dos infernos, desde esta suma baixeza e vazia de meu ser, estava olhando aquela altíssima majestade na elevação de sua grandeza, onde todos os bem-aventurados eram assim como nada. E por fim, tudo o que é pura criatura, ainda que seja a Virgem Santíssima, que ela só tem mais que todos juntos, no fim é infinita distância, porque é criatura. Desde aquela altíssima majestade me estava olhando, e com aquele olhar me estava levantando e fazendo um espírito com ele. E levantando-me, me deixava em maior baixeza. E desde aquela minha baixeza, que do conhecimento daquela altíssima bondade lhe rendia e baixava aonde seu olhar me punha, eu lhe rendia e ele me levantava. E eram os resplendores que de si mesmo se me comunicavam o amor e altíssimo conhecimento que tinha nesta visão de Deus, como se pode nesta vida. Ali se me deu a humildade celestial que nasce do conhecimento de Deus, que até ali, ainda que parece profunda humildade, mais tem de conhecimento próprio. Mas esta é a que se tem no céu, e tornou-se um ato do Espírito de louvor de Deus. Ali conheci o mistério da Santíssima Trindade e a distinção das divinas pessoas, e todas as três e cada uma operavam em mim admiráveis grandezas. Saíam daquele divino ser uns resplendores, que eram seus atributos, e penetrava eu as obras deles, e em particular o do seu poder, sabedoria e o da misericórdia, e todos os demais. Todos tão distintos e tão imensos que não se pode dizer com a língua humana. Isso causava em mim umas glorificações e uns efeitos da bem-aventurança, uma prostração, aniquilação e um gozo tão glorioso de que Deus é, que em certa maneira me fazia tão próprios seus bens, como se fosse eu Deus por natureza. Ali se me deu o conhecimento, amor, estimação, apreço do mistério da encarnação. E via eu aos bem-aventurados que, depois de cantar a Deus por si mesmos, estavam agradecendo com admiração e louvores ao haver saído de si para comunicar seu ser divino e levantar nosso pó a tal dignidade. E conhecia eu ali a dignidade de Cristo, e gozava em seus bens como se fossem próprios. E crescia-me muito o amor do Mestre e agradecimento de que por seu amor, ensinamento e os merecimentos seus, havia chegado a tal estado. E meu divino Senhor e Mestre Redentor me estava olhando e gozando-se de que o Pai a quem ele me havia levado, me favorecesse tanto, e estava me dando a entender que assim como eu me regozijava em seus bens, ele se regozijava nos meus. Ali parecia que perdia a fé e esperança, porque tudo era como possessão e ver a Deus. O estar olhando Deus e com este olhar glorificar-me, abaixar-me, levantar-me, rendê-lo e atraí-lo com meu olhar de aniquilação própria e outra infinidade de efeitos, me durou. Mas o ficar desde então transformada em seu ser divino e feita um espírito com ele, e sempre amando e conhecendo sem intervalo, manteve-se sempre estável. Espírito de contemplação, e os juízos de Deus e as intenções em ordem às criaturas me enamoravam muito. Não só me é claro tudo, senão que quanto mais através de seu poder, bondade, justiça e misericórdia opera, mais me enamoram seus juízos. E quando me descobre sua intenção em algumas ocasiões, quanto mais distantes as conheço, mas me satisfazem, ainda que pareça a uns rigores e castigos, mais me satisfazem, ainda que pareça a uns rigores e castigos muito grandes. Se me removeram os temores, e jamais pude pensar nada com advertência, nem com pensamentos relativo a cuidado, nem pena de nada, nem desgosto, nem securas, nem fervores, que não havendo fervor sensível, está o espírito feito um com Deus, e ama, se abrasa em mansidão. Os sentidos estão sujeitos com amor às potências, e as potências ao espírito, e o espírito a Deus. E finalmente tudo está em Deus, e Deus é o agente desta criatura, que não é em si, senão nele. A fome e sede de Deus,
rios de glória e de graça, a intercessão e reconciliação, a alma feita tudo para todos, vítima de amor. Desta tão grande mercê me ficaram 2 efeitos, como das demais me costumavam ficar, porque de um estado ficava novo efeito ou promessa encerrada na alma. E para dar-me sua majestade o que tinha determinado, me dava o desejo dele e o efeito para pedir o que queria dar. Desta vez foi uma sede insaciável de Deus e fome de Deus. Essa sede era como conhecê-lo mais e mais, e a fome era de amá-lo. Sempre estava recebendo, e aquilo me deixava com mais fome e sede, que tinham um vazio na vontade e na mente, que não me saciavam senão eram impossíveis. E assim podia beber todo aquele rio de glória, e tudo me fazia mais fome e sede. Começou a chover sobre mim fortissimamente uma tempestade de água, e cheia desta água me saíam da alma e pelos sentidos uns rios. Estes se derramavam pela igreja, e senti que tudo quanto havia desejado e havia pedido, ali se havia cumprido, e disse-me: tudo quanto desejastes, o possuis. Só uma coisa não te concedo que pedistes, que é sair da carne e vir ter comigo, e vir-te comigo. A minha mãe tenho no céu e a ti na terra, para que peçais, aplaqueis e me rendais. E daqui adiante hás de tratar com anjos, santos e com criaturas, que até aqui tudo o quanto operei em ti foi para a tua santificação. Agora hás de ser toda para todos. E com isso me infundiu um amor à minha mãe, à igreja e a seus filhos, os de perto e os de longe, e as almas do purgatório. Digo que me deixou outra nova criatura, em razão de ser toda do próximo. Compadeci-me de todos, e com isso andava tão revestida de todas as necessidades da igreja que todas as trazia nas costas. Os frutos da vida na igreja, cooperação à obra de Jesus, apostolado misterioso e portentoso. Algumas vezes me faz Nosso Senhor mercê depois de tê-lo recebido sacramentado, de levar-me a algumas cidades e reinos, e sinto que me leva em si mesmo em espírito, e outras vezes sinto que leva o coração. E quando me leva o coração, primeiro me diz, acabando-lhe de receber: eia, peçam-me todos que estou no coração de Ana. Peçam-me mercês todos, que aqui me deixarei render. Algumas vezes me diz: agora vamos ao Japão, que tenho lá muitos amigos que trabalham na conversão das almas, e temo-los de visitar e fortalecer. E ainda me dá entendimento de uma infinidade de coisas acerca dos erros dos índios e do fruto que faz a presença do nosso Deus, das trevas que desterram aqueles cegos e o espírito que infunde aos que trabalham. Outras vezes me sentia levar sem saber por quem. Me ocorreu muitas vezes ir pelo ar como voando, e algumas vezes me acho entre uma multidão de índios de diversas nações, com a doutrina cristã na mão, e eles estão de joelhos ouvindo-a. Outras vezes, depois da comunhão, me sucede ser levada e levo o Santíssimo Sacramento no peito, e então vejo que muitíssimos o adoram. E também nestas ocasiões faz muito grandes favores. Estado da alma consumada no amor e transformada, contínuas comunicações divinas, o viver ao divino, a paz e felicidade. Este amor e conhecimento, união e transformação me dispõem para estar sempre recebendo a divina comunicação. Estou sempre recebendo o Verbo Divino na mente, e finalmente a Deus como é, sem imagem, sem figura, em espírito e em verdade. E esta obra me faz não estar em mim, senão no ser divino. O meu não está em mim, senão neste Altíssimo Senhor que faz como quem é, fazendo a mesma obra nos bem-aventurados e deixando os mesmos efeitos. E ainda que todas as mercês são dignas de agradecimento, mas todas são inferiores a esta obra. E ainda todas as mercês são dignas de agradecimento, mas todas são inferiores a esta obra. E antes de chegar a este estado de contemplação, as faz Deus muito grandes, e todas se endereçam a dispor para isso. E em uns tempos as faz para limpar e abstrair o espírito de tudo o que é criatura, e para chegar à perfeita desnudez, que é neste estado de altíssima contemplação, onde só Deus é quem age.
O espírito recebe e atende, não entendendo para podê-lo dizer depois, porque como tudo é tão ao modo de Deus, não tem linguagem. Neste estado, não há perigo de engano. Neste estado de matrimônio espiritual, é impossível haver presunção, soberba, dúvidas, nem temores com advertência, porque não está em si, nem tem penas nem favores, senão um gozo atual de que Deus é quem é, um amor sereno, abrasando-se mansamente, um candor de alma muito grande, uma paz doce e tranquilidade sempre estabelecida. Sempre lhe é manifesta a divina vontade acerca do que toca ao espiritual bem comum da Igreja e as coisas particulares. Sempre vive sem prevenção de razões, pelo ouvido em que anda, sem modo advertido de compostura exterior, senão com sinceridade, bondade e simplicidade. Com os mesmos efeitos que do interior saem, que bastam e são os mais seguros. Porque quem tem os sentidos neste estado e eu o experimento, estão sujeitos às potências, e as potências ao Espírito, e o Espírito a Deus. Finalmente, todo está possuído de Deus, pois não é em si a criatura, senão é no próprio Deus. Claro está que o exterior há de estar modificado ao modo da obra, que sempre anda no interior.